Trigonometria e um triângulo qualquer. Então agora nós vamos ver elementos atribuídos a qualquer tipo de triângulo, Anteriormente, nos vídeos anteriores, nós estávamos vendo especificamente para triângulos retângulos. Então, agora nós podemos ver em ângulos obtusos ou também em ângulos agudos algumas relações de seno e cosseno. Agora nós vamos ver em relação aos ângulos obtusos. Como que a gente vai calcular os ângulos obtusos? Será que é a mesma coisa que os ângulos agudos? Para isso nós vamos ver algumas relaçõezinhas, tá? Alguns conceitos de seno e cosseno de um ângulo obtuso, tá? O 90 graus ainda se refere ao ângulo reto, né? Então, seno de 90 graus é 1. O cosseno de 90 graus também tem um valor, que no caso é 0. Através desses valores, a gente consegue também calcular o seno de 0 grau, que é o 0, e o cosseno de 0 grau, que é 1. Né? Sempre lembrando que o cosseno de 90 é igual ao cosseno do seu complementar. Então, o complementar de 90 é 0. Né? E também temos que o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Quando que a gente vai usar isso? Digamos que eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo de 120 graus. Então, o seno de 120 graus vai ser a mesma coisa que o seno de 60. Porque 180 menos 120 é 60. Então, seno de 120 é igual ao seno de 60. A mesma coisa acontece para o cosseno, só que daí no cosseno vai ter um sinal de menos antes do segundo cosseno. Então, se quiser calcular o cosseno de 110 graus, vai ser igual ao resultado de menos cosseno de 70. 70 por quê? Porque 180 menos 110 dá 70. Então, cosseno de 110 é igual ao menos cosseno de 70. E assim sucessivamente. Então, se eu quero calcular um valor acima de 90 graus, o seu suplementar, que é aquilo que falta para 180, vai estar aqui no outro lado. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30. O cosseno de 160 é igual ao menos cosseno de 20. E assim sucessivamente. Da onde que surgiram essas relações? A gente pode tirar essas relações aqui desse ciclo trigonométrico. Mas a gente vai estudar o ciclo trigonométrico mais detalhadamente. Mas aqui no ciclo trigonométrico, nós pegando aqui os eixos, ó, formando um plano cartesiano, tem o eixo x, o eixo y, fazendo retas e inclinações sobre o eixo x, nós podemos formar triângulos, ó, triângulos retângulos. E a partir desses triângulos retângulos é que a gente calcula lá o seno de qualquer medida, de qualquer ângulo. E mais à frente, quando a gente estudar o ciclo trigonométrico, nós vamos ver lá que o seno de 60 graus, digamos que eu pego a inclinação de 60 graus aqui, o seno desse triângulo que tem 60 graus, como inclinação com o eixo x, vai ser o mesmo valor que o seno de 120 graus. Então, se eu montar um triângulo aqui de 120 graus de inclinação, ele vai ter a mesma medida do valor do seno de 60. Então, por isso que saem essas relações. E a questão do cosseno, né? Se eu pegar o cosseno de 60, ele vai ser o mesmo valor do menos cosseno de 120. Então, o cosseno ele vai ter uma visão aqui pelo eixo do x, enquanto que o seno tem uma visão pelo eixo do y. E por isso que saem essas relações, mas mais adiante a gente vai detalhar elas. Dentro desse conteúdo, nós vamos ver uma particularidade não, algo que acontece com todos os triângulos, né? Então, não somente nos triângulos retângulos, eu posso usar isso para os triângulos obtusângulos ou triângulos acutângulos, tá? Existe uma proporção que acontece em qualquer triângulo, tá? Então, se eu pegar a medida A, essa aqui, no caso temos um triângulo ABC, se eu pegar a medida do lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto ao A,
ele vai dar o mesmo resultado que eu pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo oposto ao B, seno de beta. E acontece a mesma coisa se eu pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo oposto ao lado C. Então, sempre a gente vai pegar o lado com o ângulo oposto, o lado com o seno do ângulo oposto e dividir. E dá sempre o mesmo resultado. Isso é interessante. Então, através disso, a gente consegue resolver exercícios assim bem fácil, né? Não é complicado, é bem fácil. Então, vamos ver um exercício aqui que envolve a lei dos senos. Então, temos um triângulo, não é um triângulo retângulo, é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 graus. E temos a medida de um lado e dois ângulos internos. E queremos descobrir a medida desse terceiro lado aqui. Pela lei dos senos, o que a gente sabe? Que se eu pegar o lado, dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, é igual que eu pegar um outro lado e dividir pelo seno oposto desse outro lado. Então, aqui, eu pego 150 e divido pelo seno do oposto a 150, que é o seno de 45. E pego o x e divido pelo seno do ângulo oposto ao lado x, que é o seno de 120. Então, vai ficar assim, uma fraçãozinha, uma proporção. Então, 150 dividido por seno de 45 é igual a x dividido por seno de 120. O seno de 120 a gente vai usar aquela relaçãozinha que a gente viu no slide anterior, que diz que o seno de 120 é igual ao seno do seu suplementar, no caso o seno de 60. Então substituímos ali, ó, seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Vamos ver que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então podemos substituir o seno de 120 por seno de 60, que não vai perder a propriedade. Então, agora a gente pega o valor do seno de 45 e seno de 60 e substitui ali. Seno de 45 tá naquela tabela dos ângulos notáveis. Se a gente viu o vídeo, quem viu o vídeo anterior vai lembrar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente faz essa substituição e daí faz a multiplicação cruzada, né? Vai ficar 150 raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 2x sobre 2. Né? Esses dois no denominador, como são iguais, né? Tanto na esquerda quanto na direita, podemos simplificar. Vai ficar 150 raiz de 3 igual a raiz de 2x. Esse raiz de 2x a gente pode passar dividindo. Né? Passa ele dividindo. Como ficou raiz de 2 no denominador, tem que fazer a racionalização. Então, multiplicamos por raiz de 2 em cima e embaixo, aqui no raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, agora basta só simplificar o 150 pelo 2, que vai dar 75. Raiz de 6 é a medida de x. Vamos a mais um exercício. Antes a gente calculou a medida de um lado. Agora, nós vamos calcular a medida de um ângulo interno utilizando a lei dos senos. Tá? Agora, nós vamos ter duas medidas de lado e uma medida de ângulo. Sabemos, então, aquela relação aqui se chama a lei dos senos. E, então, vamos fazer substituição. Vamos pegar essa medida chamada A, dividir pelo seno de 60. E daí, nós vamos pegar o outro lado, que é 6, dividir pelo seno do ângulo C. Do ângulo que está ao vértice C. Né? Sempre tem que ser o lado com o ângulo oposto. Então, fazemos as substituições. Não precisa usar as três fraçõezinhas, né? Vai ter que ser sempre de duas em duas. Porque se fizer em 3, não vai ter como resolver a conta, porque a gente faz multiplicação cruzada, né? Então, aqui o seno de 60 a gente consegue substituir, o seno de gama não, né? Porque o seno de gama a gente não sabe o valor de gama. Seno de 60 está naquela tabelinha dos ângulos notáveis, raiz de 3 sobre 2. Então, substituímos ali. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 no denominador. Fazemos a multiplicação cruzada. Vai ficar 4 raiz de 2 vezes seno de gama igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Tá?
Agora a gente pode simplificar o 6 com o 2, né? O que está fora da raiz a gente pode dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Então, ou já aqui eu fiz de forma direta, passei o 4 raiz de 2 multiplicando aqui o 2. Ou passei ele dividindo o 6 raiz de 3, né? Faz a multiplicação cruzada, mas ele passa só essa parte, não passa o seno de gama. Então vai ficar 6 raiz de 3 dividido por 8 raiz de 2. Fazemos a racionalização, né? Multiplicamos por raiz de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Vai ficar 6 raiz de 6 dividido por 2 vezes 4 vezes 2, né? Esse 2 surgiu porque na racionalização, ao multiplicar por raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então agora vai ficar 2 vezes 4 vezes 2 vai dar 16, né? E daí a gente dividindo 6 raiz de 6 por 16 vai dar 0,92. Procuramos na tabelinha lá dos senos, cossenos e tangente, ou pegamos a calculadora e fazemos o inverso do seno, a gente vai encontrar o ângulo que é aproximadamente 67 graus.